7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, aqui pela Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Voltamos neste programa de hoje e temos a honra de receber aqui, ao vivo, o delegado de polícia, titular da 146 Delegacia de Polícia de Guarulhos, doutor Pedro Emílio Braga. Doutor Pedro, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez e com certeza vamos aproveitá-la muito aqui nesse programa de hoje. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia, Cláudio, muito bom dia, Aloísio, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui no Folha no Ar mais uma vez. Bom dia, Pedro, prazer é nosso te receber mais uma vez, essa é a segunda, né? É a segunda, não é, ou a terceira? Terceira vez. Então no final você escolhe uma música para pedir para o Nogueira. Pois é. É na hora de pedir música, sério, a gente tem essa tradição aqui também. Mas olha só, o assunto que a gente pautou aí para abrir, e a gente nessa relação repórter-fonte tem conversado sobre isso desde que o episódio ocorreu, a ação policial da Polícia Civil, né, qual você integra, no Jacarezinho, que foi a ação mais letal, policial mais letal, não só da Polícia Civil, como ação policial, na história do Estado do Rio de Janeiro. E desde que aconteceu o fato na quinta-feira, ganhou repercussão nacional e internacional, né? Os principais Le Monde, BBC, El País, New York Times, Washington Post, todo mundo noticiou. E tinha uma decisão do Fachin ali, enfim, em relação à Covid, que falava em fato excepcional, né, para uma operação. Eu vou abrir para você com uma pergunta feita no grupo pela Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus de Itabapoana, feita no grupo de WhatsApp, qual você também participa. Você deve ter visto a pergunta. Perdão. Delegado, nessa ação do Jacarezinho é relato que os rapazes estavam encurralados, rendidos. Então, por que executar essas vítimas? Quem fala execução é ela. Na sua opinião, era para chegar a tanto? Foi correta essa operação? Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. Bom, eu acho que para a gente responder essa pergunta, principalmente para quem nos ouve, a gente precisa sistematizar a atividade policial dentro da nossa ordem constitucional. Bom, principalmente no que tange a Polícia Civil, cabe à Polícia Civil a atividade de polícia judiciária e apuração de infrações, ou seja, cabe à Polícia Civil apurar crimes e cumprir ordens judiciais. Ou seja, uma equipe de Polícia Civil, através de suas diversas delegacias, ela não acorda um belo dia e resolve que vai subir o morro e resolve que, vamos lá para ver o que está acontecendo. Tudo na Polícia Civil é fruto de um trabalho que, por vezes, leva semanas, meses, principalmente voltado à apuração de delitos especificamente danosos ao tecido social, e a partir disso são desenvolvidas essas operações. Então, nós trabalhamos segundo um planejamento que possui metas claras, um planejamento que possui objetivos estratégicos, que são precisamente a causa do investimento público no aparelho policial. Então, nós trazemos despesas ao erário, e a partir do momento que nós trazemos despesas ao erário, nós precisamos atuar segundo critérios de eficiência. E ser eficiente na Polícia Civil é apurar crimes, é, através da apuração desses crimes, chegar a ordens judiciais, sobretudo de mandados de prisão, e dar cumprimento de forma exitosa a essas ordens judiciais. E eu não tenho dúvida que o que ocorreu no Jacarezinho no dia nada mais foi do que a utilização dos recursos necessários para salvaguardar a integridade física dos policiais que se encontravam naquela operação e no cumprimento de uma missão constitucional. Ou seja, os policiais se dirigiram àquela comunidade para dar cumprimento a uma ordem judicial, ou a algumas ordens judiciais de prisão,
e foram surpreendidos, né, com a forte resposta ofensiva, né, de criminosos, na realidade, guerrilheiros, que lá se encontravam organizados para responder da forma mais agressiva e violenta possível à ação estatal. Então, eu diria que, assim, quanto a se estavam acuados ou não, que existe de provado com relação a isso até agora? Não temos nada. Existem alegações de quem? Quem estava lá presente e afirmou que eles se encontravam acuados e que teriam sido executados. Eu acho que não existem de forma oficial esses dados. O que existiu foi um confronto em que esses criminosos, que até pelo fato desse ato sem operações naquele morro, vem se fortalecendo materialmente, uma vez que diminuiu o número de armas apreendidas, diminuiu o número de mandados de prisões cumpridos naquele local, eles vêm se fortalecendo. Acho que temos aí diversos vídeos circulando nos últimos dias, né, nas redes, que mostram um verdadeiro exército, uma verdadeira tropa fortemente armada e que avisa claramente que responderá às ofensivas do Estado. Então, não vejo como tenha ocorrido qualquer execução. Eles se prepararam materialmente para enfrentar a polícia, enfrentaram até o final e, inclusive, levando um dos nossos policiais, mas foram derrotados dentro da proposta que tinham naquele dia. Quer dizer, você falou, você tem versões dos dois lados e tal, tem a politização que é inevitável, como a Covid está sendo, infelizmente. Isso a gente vai falar melhor no próximo bloco. Só uma pergunta antes, você conhecia o policial morto? Já tinha participado de um curso operacional junto com ele, não era uma pessoa íntima, mas conhecia. Qual era a sua impressão dele, enquanto profissional, enquanto pessoa? Uma pessoa séria e uma pessoa que buscava sempre treinar para ser o melhor profissional possível dentro da sua atividade. É possível, logicamente que você participou de ação, um policial participou de diversas ações. Eu e o Cláudio, o ouvinte, a maioria dos ouvintes, nunca participamos. Não é nossa função, graças a Deus nunca tivemos que, né? Mas isso aqui é uma situação de guerra, realmente, né? Agora, não pode ter sido, o fato dele ter sido o primeiro morto, isso não pode ter gerado uma resposta emocional um pouco além da medida por parte da Polícia Civil, alvejado na cabeça, ao tirar uma barricada ali no Jacarezinho? Pelo contrário, eu acho que a ordem da ilação é justamente a inversa. Eu acho que a morte dele, desde o início da operação, deixa muito claro qual era a intenção desses criminosos nesse dia. Eles não estavam ali para se esconder ou para fugir. Eles estavam ali para combater e executar policiais. E dentro do desempenho da nossa missão constitucional, né, que é o cumprimento de ordens judiciais, nós, em alguns momentos, precisamos nos utilizar dos recursos necessários para salvaguardar a integridade desses servidores públicos que lá estavam representando o Estado para cumprir a sua missão constitucional. Além do inspetor André Frias, que é o nome do policial civil que foi morto, são 28 mortos no total, né? Então, menos ele, 27. 25, segundo matéria da Band, ontem, tinham passagens, comprovadamente passagens criminosas e por tráfico, né? 2, a polícia aponta que também estaria relacionado, mas, assim, você não tem passagem deles registrada. Esses 2, quer dizer, quando você investigar melhor o caso, esses 2 mortos, se você comprovar ou não a ligação deles com o crime, você acha que isso que vai legar aí para a posteridade o caráter real da ação, ou independe disso? Não, eu acho que independe disso, mas antes a gente precisa falar o seguinte: imaginar que todos os indivíduos que vieram a ser neutralizados naquela data deveriam possuir
anotações anteriores é imaginar que eles já nasceram, né, que traficantes já nascem da barriga de suas mães com anotações anteriores, o que não é verdade. Todo mundo tem uma primeira vez, como em qualquer função, como em qualquer trabalho. Eu acho, e é importante salientar isso, foi algo que me veio à cabeça, dentro da média que a gente observa dentro das delegacias, dentre os conduzidos em flagrante, né, envolvidos em atividades narcotraficantes, a proporção eu diria que é de 3 para 1. A cada 4, 3 têm anotações anteriores. 1 não tem. Está sendo conduzido e preso pela primeira vez em razão do envolvimento, ou seja, 25%. Nessa operação, dentre todos aqueles que foram neutralizados, você vai reparar que a média é muito maior que essa, né? É menor do que 10% o número total de indivíduos que não possuem anotações. O que demonstra, sim, que, de fato, todos esses indivíduos tinham já uma carreira no crime. Você está entendendo? Então, eu não acho que isso é o determinante, mas isso nos diz muita coisa, né? O determinante, sem dúvida, é o contexto total como isso aconteceu. E isso passa por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que já cerca de 1 ano e meio, né, vem proibindo ações policiais. E aí a gente precisa dizer que são precisamente essas ações policiais que arrefecem o poderio bélico dessas organizações criminosas. As operações rotineiras, elas são responsáveis, né, por retirar alguns desses elementos, né? Segundo, por demonstrar que existe uma atuação estatal e, com isso, gerar o efeito preventivo sobre essas comunidades. E, número 3, retirar e diminuir, né, o armamento dessa organização criminosa. Ou seja, eles se utilizam dos valores obtidos através do comércio de entorpecentes para reforçar o seu arsenal. Então, é necessário que haja operações regulares no sentido de apreender armas e retirar deles esse recurso material. A partir do momento que você não tem operações, eles se reforçam em número de homens, eles reforçam o seu armamento e você ainda passa o recado que eles podem fazer o que eles quiserem naquele território, que nada vai acontecer. E a partir dessa conjuntura, você gera respostas como as que a gente viu na Operação do Jacarezinho, né, que é o estímulo ao enfrentamento ao Estado. E quando o enfrentamento ao Estado ocorre, nós temos confrontos sangrentos, né, que tornam o trabalho policial mais difícil e muito mais perigoso, como nós pudemos ver aí com a morte do inspetor André, infelizmente. Que, aliás, se me permite, doutor Pedro, uma opinião aqui, pode não ser muito importante, mas é uma opinião minha, ficou abafada pelas críticas feitas aí nas redes por conta, né, da ação. As críticas feitas por populares, né, não por especialistas. Tem uma pergunta aqui mas é uma vida, né? Não deixa de ser... É uma vida de um herói que morre no desempenho da sua função e que tenho certeza que em qualquer outro país seria devidamente honrada, o que infelizmente não acontece no Brasil, né, onde por razões políticas ou ideológicas acaba-se buscando um episódio que deveria ser triste, principalmente para a sociedade organizada, num palanque para, enfim, se defender interesses de segunda relevância, digamos assim. Tem aqui no grupo de WhatsApp, a Luísa já falou que o senhor participa, uma intervenção e uma pergunta do Kleber Tinoco. Ele dá os parabéns aí ao senhor, né, pelo trabalho à frente da 146, e ele gostaria de saber a opinião sua sobre a posição mais recente do STJ, sobretudo pelas manifestações do ministro Rogério Chiete Cruz, em prol das garantias fundamentais e contra os abusos da polícia. Esse é o Kleber Tinoco.
Bom, eu acho que ele faz referência à decisão que exige que sejam filmadas o consentimento do morador para a entrada, né, em residência durante a atividade de policiamento ostensivo. Bom, para a gente chegar até esse nível de garantia, a gente precisa entender que estamos num país de terceiro mundo e saber se a polícia terá recursos, né, para levar a efeito tais determinações, né? Porque, do contrário, seria garantir que, quando não houver mandado judicial, as atividades dentro dessas residências estão liberadas e são lícitas. Você imagine um policial militar que às 18h30 tem notícias claras, informações determinantes de que um determinado imóvel guarda grandes cargas de entorpecentes. Ele vai chegar até o imóvel, vai cercar esse imóvel e ele não tem o seu aparelho de câmera. O consentimento do morador, que vale dizer, legal e constitucionalmente é válido para permitir a ação dele dentro desse imóvel, não é mais considerado em função de uma decisão, né, do STJ. Vamos trazer para a nossa realidade do interior. Aqui no interior não existe nenhum juiz para quem eu possa, das 18 até as 8 horas da manhã do dia seguinte, solicitar um mandado de busca e apreensão. Então, esse policial que tinha como único recurso conseguir o consentimento do morador, né, para adentrar, nós não teremos qualquer alternativa para adentrar esse imóvel e durante essas 16 horas que nos separam da reabertura do Poder Judiciário, né, digamos assim, ele vai ter tempo de sobra para se desfazer de todo o material ilícito que tiver dentro dessa residência, né? Ok, doutor, mas então o Estado ele é obrigado a fornecer, né? Inclusive ele cita uma GoPro que tem mais ou menos o custo de R$2.000 por aparelho. Se você multiplicar isso, né, por 10, nós vamos chegar a um custo de 20 milhões, se eu não me engano. E essas câmeras, obviamente, elas vão quebrar e não serão repostas, porque o Estado não tem dinheiro para isso. E também não tem dinheiro para manter o Poder Judiciário funcionando 24 horas no comarca do interior, e o plantão judiciário ele só existe na capital. E como que isso vai acontecer? Né? Então, o que a gente muitas vezes enxerga são seguidas objeções colocadas à apuração de delitos. Queremos viver uma realidade de garantias fundamentais da Suécia, da Noruega ou de outros países, quando na realidade nós não temos condições de bancar isso, e quem ganha é o crime, quem sofre é a sociedade. Então, sinceramente, de que vale? A quem interessa que o socorra dessa forma? Quem tem a perder? Pessoas que estão em flagrante delito? Será que o interesse delas deve vir em primeiro lugar? Enfim, fica a reflexão. Tem algumas manifestações aqui, Pedro, do Luiz. comentário de... Perdão? Só, desculpa, eu que te atrapalhei aí. É só colocar, para quem não ficou atento aí, a GoPro é uma câmerazinha de vídeo com alta definição, né? Então, por isso, o custo dela é maior. Desculpa, pode ir. E também é bom identificar o Kleber Tinoco, né? Ele, assim como o Pedro, ele é advogado. Sim. Um juiz respeitado aqui em Campos, é advogado da UENF, né? Uhum. Mas tem várias manifestações aqui, Pedro, no streaming. O Maurício Ferel Batista, que é aqui sócio-proprietário, carteirinha 001 do programa, acompanha desde o primeiro, lá em 28 de março de 2019, e pergunta que a você: era excepcional o cumprimento dos mandados, já que o STF proibiu durante a pandemia? Vamos lá, Luiz, muito importante a gente tratar desse ponto, porque da forma como possa ter sido colocado e até aproveitado esse fato, pode levar a crer que a polícia atuou em desrespeito, né, à ordem do ministro Fachin, né, a ordem do STF, e ignorando qualquer protocolo ligado à informação acerca do estado de excepcionalidade. Bom, vamos lá.
Primeiramente, vale reiterar aqui que estávamos no local em cumprimento a uma ordem judicial. Aquela equipe ela não acordou naquela manhã e resolveu que subiria o morro. Número 2, a Polícia Civil, ela, desde a ordem exarada pelo STF, edificou protocolos rígidos de atuação operacional no sentido do que determinado na ordem do ministro Fachin. Isso, já participei de reuniões que tinham por objeto, enfim, montar protocolos ligados a essa ordem. Já estive em conversas pré-operacionais com diretores da Polícia Civil ligados ao total atingimento dessa ordem, e naquele dia a Polícia Civil adotou o protocolo definido institucionalmente para cumprimento daquela determinada ordem, que passa por definir critérios, né, de excepcionalidade, o que foi demonstrado ao longo de toda a investigação, uma robusta investigação que demonstrou a atuação desses criminosos, inclusive no sentido de aliciar e corromper menores, né, a se juntarem à organização criminosa ali em atuação, certo? Então, diante dessa clara excepcionalidade, cientificado o Ministério Público, mediante a utilização, né, e o cumprimento de ordens judiciais, nossas equipes se dirigiram à comunidade para dar cumprimento a essas ordens. E tudo aconteceu conforme o cumprimento do protocolo institucional definido, né, adimplindo, ou seja, observando todos os detalhes da ordem do ministro Fachin exarada no contexto do Supremo Tribunal Federal. Então, não há que se falar em qualquer desrespeito à ordem do ministro Fachin. Agíamos de acordo com a excepcionalidade do fato, de acordo com o protocolo institucionalmente definido e observando integralmente a ordem do Supremo Tribunal Federal. São 7h51, o Cláudio Nogueira me avisou aqui que acaba 7h55. Eu vou pedir, Cláudio, com a sua autorização, para a gente estender um pouquinho. Eu acho que tem 3 perguntas aqui que eu acho nesse bloco a gente pode deixar de fazer. Claro. Uma aqui, da Anice Barcelos, importante, e vou pedir a você, Pedro, para tentar ser o mais sintético possível nas respostas. Sim. Doutor Pedro Emílio, gostaria que o senhor fizesse uma explanação de como essas armas de grosso calibre, ou não, chegam à mão desses bandidos. Parabéns pela sua atuação. A explanação é sempre difícil de ser objetivo, né? Mas vamos tentar tanto quanto possível. Bom, a polícia, né, civil, e também a Polícia Federal, nesse caso, tem aí por dever constitucional apurar, né, infrações penais e, nesse caso, a forma de entrada desse armamento no país. Nós temos aí, enfim, ações até que se tornaram históricas de apreensão de grande quantidade de armamento vindo do exterior, na ocasião, enfim, mas para objetivar aqui, a gente sabe que ela vem de fora, né? Não houve aí investimento no policiamento de inteligência, né? O policiamento de inteligência, ele não traz visibilidade, ele é silencioso. Então, por vezes, né, as políticas públicas de segurança, elas são muito voltadas ao policiamento preventivo. E o que se perde é justamente o ganho de inteligência policial, né, e os resultados ligados a esse nicho de segurança pública que trabalha a partir de investigações para, como nesse caso, garantir que armamento, né, que granadas, que até, enfim, bazucas não venham a chegar a essas organizações criminosas desse morro. Enfim, elas chegam, né, do exterior e o Estado, por vezes, né, em função do baixo investimento em policiamento de inteligência, não consegue fazer frente, né, e em 100% dos casos, interromper essas ações ilícitas de entrada. Eu vou fazer mais uma pergunta, vou deixar outra para abrir o próximo bloco para a gente não estender demais. Vou fazer a última pergunta nesse bloco, Pedro. Não sei que o Cláudio Nogueira, por óbvio, tenha mais perguntas. Saiu um artigo do Marcelo Burgos, não sei se você viu, ele é professor de Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Um artigo publicado no Le Monde Diplomatique, no Brasil, né, grande jornal francês, fazendo um paralelo do potencial eleitoral,
tem mapas, infográficos, né, analisando as últimas votações, de como as áreas, quanto passam a ser controladas pelas milícias, elas têm, além do ganho pecuniário, que, né, da atividade, tem mesmo de tráfico, de gato-net, venda de gás, van, como tem o interesse eleitoral também, como o domínio pelas milícias passa a conduzir a um determinado tipo de voto nas eleições. Aconselho a todos a lerem um artigo que está muito evidenciado, muito mapa de voto, zona a zona da cidade do Rio de Janeiro. E um grande jornalista de um grande veículo, sociólogo também, geógrafo, o Demetrio Mainoli, falou na Globo News, ele não falou com todas as palavras, mas ele deu a entender que a operação no Jacarezinho teria que também ter sido investigada. Tem uma ação do Ministério Público que foi anunciada na terça-feira, né, ontem, para investigar a ação, que uma das possibilidades, segundo ele falou ali na sexta-feira, se eu não me engano, poderia ser uma operação visando, assim, uma possibilidade levantada por ele, limpar a área do tráfico para assunção das milícias. O que você tem a dizer sobre essa possibilidade da linha de investigação? Bom, eu acho que é uma teoria absurda, né, com todo respeito, e na realidade que ultrapassa, inclusive, o conceito de teoria da conspiração, né? Me parece muito mais mal intencionada, interessada do que qualquer coisa, né? E quando eu falo em interessada, né, enfim, no sentido de favorecer determinada ideologia política, nesse caso específico que você está citando. A atual administração da Polícia Civil, né, ela já tem resultados que a elevam à administração mais exitosa em termos de combate à atividade miliciana. Então, é um completo contrassenso e existe uma incompatibilidade flagrante nessa teoria a partir do momento que a gente analisa os resultados da atual administração da Polícia Civil no combate à atividade miliciana. Bom, na verdade eu não tenho pergunta, não. Vamos fechar esse bloco, Luiz, e a gente, né, começa o outro com essa pergunta que você falou há pouco aí que vai fazer. Rapaz, é muito difícil. Não é uma situação fácil você formar uma opinião sobre os comentários que circulam, né? Inclusive tem fake já comprovadas aí, já pela própria polícia. Dos dois lados. E, aliás, Aloysio e doutor Pedro, é igual aquele dia que está chovendo muito e aí você reclama, eu reclamo. Ou então aquele dia que está daquela seca brava, aquela poeirada, né? Para quem tem estrada vicinal aí, a gente reclama da poeira, dos buracos, ou então reclama da lama, da chuva. É muito difícil, porque se você fizer uma pesquisa hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, sobre a satisfação com a segurança, é capaz de dar 0, né? E aí você tem uma ação da polícia para tentar, evidentemente, combater o crime organizado, essa milícia. Você tem um derrame de críticas nas redes sociais. Não é fácil você formar opinião sobre isso. São 7h57, vamos a um rápido intervalo, então a gente volta na sequência com o doutor Pedro Emílio, delegado de polícia, titular da 146DP, em Guarulhos, aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.